Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal. Espero que você esteja bem. Vamos a mais uma reflexão aqui nesse espaço. E nesse vídeo eu quero dividir um pouquinho contigo sobre o discipulado. A gente falar um pouquinho sobre o discipulado. Não sei como que é a sua experiência em relação a isso. Não sei se você sabe o que é isso. Mas vamos começar do começo, né? Essa palavrinha aí, ela já é autossugestiva, discipulado. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pode pensar como Jesus viveu lá com os discípulos, né? Que ele andou com os discípulos, foi instruindo, ele se alimentou com os discípulos, né? Sentou à mesa. Isso é tão poderoso, né? Dividir o pão, é a comunhão mesmo, a intimidade, né? Quando a gente participa aí do dia a dia com as pessoas. Então Jesus teve os seus discípulos, seus seguidores, pessoas que caminharam com ele, que puderam ver de perto ali o exemplo dele, né? O exemplo de vida. E aí quando a gente pensa assim na igreja, hoje em dia a gente pensa assim, discipulado. O que seria o discipulado? Seria justamente isso, a gente procurar ter uma caminhada mais próxima com as pessoas. Tem muitas igrejas que vivem isso, que vivem o discipulado de forma aí bem organizada, bem estruturada. Outras estão caminhando para isso, entendem a importância disso, mas ainda estão se organizando. É o caso da minha igreja que eu congrego. Os meus líderes, eles entendem a importância do discipulado, mas a gente ainda está caminhando para desenvolver isso na nossa igreja. E eu já tive uma experiência no passado com discipulado. De repente você também está nesse grupo aí de uma pessoa que teve uma experiência com discipulado, mas não foi uma experiência muito legal. Porque a gente pensa assim, discipulado, né? De repente você é mais antigo na igreja, na fé, e a gente chega a ter um frio na barriga, né? E pensa assim, ei, eu não quero mexer com esse negócio, eu não quero ninguém mandando na minha vida, ninguém me dizendo aí o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer, ninguém me impondo condições, regras, né? A gente, às vezes, se a gente teve uma experiência um pouco negativa no passado, um pouco distorcida, a gente enxerga discipulado dessa maneira, que foi o meu caso. No passado, há muito tempo atrás, lá na minha adolescência, um pouquinho depois da minha adolescência, eu participei de um grupo, né, de uma igreja, e tinha o discipulado, mas era uma maneira um pouquinho, assim, mais autoritária, digamos assim, né. Não muito, assim, não chegou a ser algo demasiado, assim, né, mas foi um pouquinho. E eu tive, não foi uma coisa prazerosa, né, eu tinha minha discipuladora e era uma coisa muito impositiva às vezes, não era uma coisa muito legal, não era uma relação, assim, de amizade legal que fosse sendo construída, com aconselhamento, com ajuda, com amor, com carinho, né. Era mais uma coisa, assim, meio que cumprindo uma obrigação da igreja, né. "Ah, a igreja caminha dessa forma, com discipulado, então vamos aqui, cumprir esse rito, esse protocolo". E claro que como organização religiosa, eu creio que os líderes, né, todos nós, a gente sempre deve tomar esse cuidado, né, de não entrar nesse lugar aí do automático. Por mais que uma coisa seja bíblica, seja positiva para as pessoas, para os membros, para todos, né, porque inclusive os líderes também precisam ser discipulados, devem ser discipulados, cuidados, né. Mas a gente tem que cuidar como igreja para não entrar nesse lugar do automático. Mas uma coisa não exclui a outra. O fato é que discipulado é algo bíblico, né? É algo muito saudável para a nossa vida. Pensa o seguinte, se você tem uma visão negativa do discipulado, né? Como a experiência que eu coloquei aí, que no passado eu vivenciei isso, não chegou a me traumatizar, mas eu fiquei com uma visão um pouco negativa. Depois, com o tempo que eu pensei, que eu comecei
a pensar: não, mas espera aí, isso é algo muito legal e algo bíblico. Porque nesse grupo que eu participava, apesar de ter essa situação aí, né, do discipulado, assim, um pouquinho mais, digamos assim, autoritário, digamos assim, né, mas a gente tinha algo muito legal de comunhão entre nós, assim, né, as pessoas que participavam desse grupo. Era muito legal a nossa comunhão, a nossa a busca que a gente tinha, né, da palavra do Senhor e o respeito uns pelos outros. Então tinha coisas muito legais que eu pude ter também uma visão aí do que é ser igreja, né, do que é ser uma igreja assim no padrão bíblico que Deus tem para nós, o que Jesus já instituiu quando ele viveu nesse mundo, né? Jesus viveu dessa forma a igreja. Ele andava com os discípulos, ensinava, exortava, né? Partilhava o pão. Então, é dessa forma que a gente deve andar como irmãos, né? Como corpo de Cristo, como a igreja viva, orgânica do Senhor na face da terra. E quando a gente olha o cenário da igreja, a gente pensa, meu Deus, parece que está tão distante, né? Porque muitas vezes a gente vai ali uma vez por semana no culto, vai lá, assiste de forma muito passiva, vai lá, assiste, que legal, gostei do louvor, gostei da pregação, e vai embora para casa, vida que segue, né? Às vezes nem tem muito contato com pessoas, com outras pessoas que congregam no mesmo lugar, não tem intimidade, né? Não tem a comunhão, não tem o partilhar do pão. E eu creio que Deus deseja isso para nós, como igreja, né? Deus deseja que a gente viva aí a comunhão, e junto com a comunhão são essas duas coisas que caminham junto, é a comunhão e o discipulado. Porque se a gente parar para pensar assim, comunhão, né? Aí a gente pensa em fazer várias atividades na igreja para as pessoas estarem juntas. Mas se não houver um discipulado, se não houver relações profundas, as coisas ficam vazias, vira um clube, né? Como muitas vezes tem muitas pessoas aí que não vão na igreja, acusam, né? Acusam que a igreja é um clube. E é isso que a gente vira. Se a gente não tem essa comunhão e esse discipulado, essa ajuda mútua, a gente vira só um lazer, né? E a gente não quer isso, porque a gente quer viver o que é bíblico, a gente quer viver o que está na Bíblia, né? Não sei você, mas meu coração arde viver o que está na Bíblia, né? O cristianismo lá da igreja primitiva, que Jesus nos ensinou como caminhar como igreja. Então, pois bem, já resumindo aí, já fazendo um panorama geral do que é discipulado, que como Jesus viveu, a forma com os discípulos, como a gente deve viver como igreja. Vamos pensar assim os benefícios que a gente tem em relação a isso. Você que é uma pessoa que está me escutando e de repente pensa assim, poxa, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero chegar num nível mais profundo. Eu já me dei conta que caminhando sozinho, eu vou até um determinado lugar, mas para eu atingir níveis maiores, eu tenho que caminhar com alguém. Eu tenho que receber ajuda, eu preciso me expor aí às pessoas, né, buscar pessoas certas, pessoas sérias, maduras, para pedir ajuda, para pedir aconselhamento. Então, eu quero que esse grupo permaneça aqui no vídeo. Você que arde seu coração algo novo na igreja. Você olha assim, pensa, poxa, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso, vem uma vez por semana, cumpre aqui, bate o cartão na igreja, vou para casa e nada de diferente acontece, parece que está tão distante desse poder aí da igreja primitiva. Então esse grupo, por favor, continua no vídeo e vamos pensar o seguinte, de forma prática. Como que a gente pode fazer? Bom, em primeiro lugar, se o seu coração anseia por isso, saiba que é algo que vem de Deus, porque no coração de Deus também está esse desejo que a gente cresça como igreja, que a gente amadureça, que a gente atinja lugares maiores, né?
que é como ser uma igreja no padrão bíblico, né? Não ser uma igreja de estética, de aparência, de superficialidade, mas ser uma igreja como Jesus nos ensinou a ser igreja. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pede para Deus, né? Vamos pedir ao Senhor. Primeiro a gente deve entrar nesse lugar de oração e pedir: Senhor, o meu coração arde por isso. A minha igreja, ela não está estruturada dentro dessa realidade, mas eu desejo caminhar com alguém, eu desejo ter uma pessoa aí que vá muito mais do que ser meu amigo, minha amiga, né? Dessa coisa legal de fazer coisas juntos, de partilhar, né? A vida. Mas alguém que vai ser como ferro afiando ferro, né? Alguém que vai me ajudar em amor a crescer na minha vida, a enxergar pontos que eu não enxergo, ou também me ajudar a vigiar a minha vida, os meus pecados, né? Porque quando a gente traz a luz para alguém, dizer, olha, eu tenho tal dificuldade, a gente traz a luz e a gente tem alguém do nosso lado aí para nos ajudar a vencer essas dificuldades, essas lutas, né? Esses pecados. A gente tem alguém que vai orar por nós, que daqui a pouco, de vez em quando, vai dizer assim, e aí, como é que tá aquela situação lá? Tu tá conseguindo vencer aquilo ali na tua vida? Eu sei que é muito difícil a gente se expor, né? Quem sabe você é uma pessoa que luta, né? Na área sexual, com pornografia, com tantas coisas que a gente às vezes se envergonha. E a gente tenta levar a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, junto com esses pecados, com essas atitudes que desagradam ao Senhor. A nossa vida, ela vai ficar estagnada, a nossa vida com Deus, né? Quando a gente não avança, não deixa para trás esse velho homem e não avança para a vontade de Deus na nossa vida, a nossa vida fica estagnada. E muitas vezes a gente vai conseguir vencer essas situações expondo elas, expondo para alguém maduro, para alguém, um homem, uma mulher de Deus, que vai nos olhar em amor, sem julgar, mas vai caminhar com a gente, pegar da nossa mão e dizer, vamos lá, tu vai vencer isso aí, vamos orar por isso, eu vou te ajudar. E essa pessoa de vez em quando vai dizer, olha, como é que tá aquela situação? Isso vai nos confrontar e vai nos ajudar a vigiar aí, né, as nossas atitudes, a ter esse temor, né, de pensar, poxa, eu tenho que cuidar isso é sério, isso é algo sério, né? A gente, claro que deveria já ter o temor de não estar em desobediência por Deus, né? Temor a Deus. Mas tem muitas situações na nossa vida que são difíceis de vencer. E a Bíblia, ela nos aconselha isso, a gente não caminhar sozinho. A gente não pode caminhar sozinho. A Bíblia não diz assim, ó, guarda para ti as tuas coisas, resolve sozinho, né? Vai na força do teu braço, não depende de ninguém, muito pelo contrário. Deus nos propõe a gente viver em comunidade, em ajuda mútua, com maturidade, em amor também, né? Claro. Tendo a sabedoria de expor para as pessoas certas, né? Buscando oração, buscando esse apoio para a gente vencer as nossas lutas, vencer os nossos pecados. Isso é maravilhoso. E eu tenho uma experiência que Deus está me dando, privilégio aí de ter conhecido uma amiga que eu me identifico muito e está caminhando de forma natural aí para o discipulado, né? E a gente tem aberto o coração uma para outra, e isso tem sido tão edificante. E ontem ela até me mandou um trecho da Bíblia, e eu quero dividir com vocês, porque eu falei coisas difíceis para mim, né, pedindo ajuda dela, porque isso é maravilhoso a gente poder contar com a ajuda, né, de um irmão na fé, uma irmã na fé, e ela me mandou esse versículo, né? E eu quero dividir contigo porque é algo poderoso, porque quando a gente se posiciona em humildade, porque isso não deixa de ser uma humildade, né? Quando a gente se expõe, a gente pensa assim, poxa, eu vou revelar essa situação que eu tenho dificuldade aqui para essa pessoa. É um voto de confiança,
Como eu disse, a gente tem que ter a sabedoria de saber se expor, né, com a pessoa certa. Mas é algo que é uma humilhação para nós, mas é uma humilhação que traz honra e que agrada ao Senhor, porque a gente reconhece que a gente é pecador, a gente reconhece que a gente tem limitações, que a gente tem dificuldade, que a gente necessita da ajuda uns dos outros. Então, entrar nesse lugar é algo que agrada ao Senhor. Então, de forma prática, é esse ponto, né? A gente orar por isso, pedir para o Senhor para nos dar um amigo, uma amiga, né? Um irmão, uma irmã na fé, para caminhar com a gente, para nos discipular, para nos ajudar, que a gente também possa vencer os bloqueios na nossa vida, vencer as situações, os pecados, os traumas, né? Para a gente ser luz nesse mundo. É porque se a gente não vence essas coisas, a gente não vai conseguir ser luz, a gente vai estar sempre ali limitado às nossas questões e às nossas lutas. Então, olha como é importante você que anseia aí por algo diferente na sua vida. Você pensa assim, poxa, eu quero ser relevante no reino do Senhor, eu quero ser relevante na igreja de Cristo. Mas enquanto a gente estiver preso aí aos nossos pecados, que a gente não consegue vencer, ou as nossas feridas, os nossos traumas emocionais, a gente não vai conseguir ser luz. A gente vai estar gastando a nossa energia toda em nós mesmos. Então é muito importante a gente ser intencional em oração, pedir para Deus para nos apresentar alguém confiável, alguém temente ao Senhor, alguém sábio, né, que vai caminhar com a gente em amor e nos auxiliar. E é importante também a gente entrar nesse lugar de humildade, né, reconhecer que isso é muito importante para nosso crescimento espiritual. Isso é muito importante para a gente se elevar de nível, né? Porque, como eu disse, a gente vai chegar sozinho até um determinado ponto, né? Mas quando a gente pratica aquilo que Jesus nos ensinou, Jesus deu o exemplo. Imagina, né? Jesus sendo Deus, teve um momento que ele se mostrou vulnerável. Ele pediu, olha, intercedam aqui, fiquem em oração aqui comigo, né? Mostrando a fragilidade, o lado frágil dele, né? Pedindo ajuda dos amigos dele para estarem junto com ele em oração. Quanto mais nós, que somos, né, pecadores, a gente necessita entrar nesse lugar também de humildade, de vulnerabilidade. Então vamos ler, está no livro de 1 Pedro, esse trecho tão profundo que a gente necessita aí colocar em prática. No capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Então, às vezes, a gente entrando nesse lugar aí, né, de reconhecimento de pecado, de confissão, de pedir ajuda, de buscar alguém para caminhar com a gente, para nos auxiliar. A gente, aparentemente, a gente pensa assim, meu Deus, como eu estou me humilhando, que lugar de humilhação é esse que eu estou me mostrando tão vulnerável, falando para outra pessoa aqui as minhas dificuldades, me expondo. Então, aparentemente, isso é algo que, né, nos mexe muito com a gente, assim, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa preservação, autopreservação de manter uma imagem. Mas isso agrada ao Senhor, porque olha o que a palavra diz, né? Deus se opõe aos orgulhosos. Então, quando a gente acha, assim, tem aquela pinta lá de santo, né? De que, eu sou super correto, eu sou, meu Deus, né? Sou, assim, o bambambam da fé. Isso não agrada ao Senhor, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas olha que a palavra diz, mas Deus concede graça aos humildes. Então Deus nos concede graça para entrar nesse lugar de reconhecimento, né, do pecado, das limitações.
e Ele nos concede graça para vencer. Então, se você quer chegar num novo nível, quem sabe o seu pecado aí que você está sozinho tentando vencer há muito tempo, quem sabe um vício, né? Tantas coisas que nos impedem de avançar. Você está sozinho há muito tempo tentando vencer isso aí, mas a partir do momento que você humildemente obedecer a palavra do Senhor, buscar ajuda, Deus vai te conceder graça para vencer isso. Você vai chegar num outro nível, vão ser liberadas aí, né, essas promessas do Senhor, porque aqui é uma promessa. Enquanto a gente estiver nesse lugar de orgulho, Deus se opõe a nós. Mas quando a gente entra no lugar de humildade, Deus concede graça. Então aqui diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então a gente precisa entrar nesse lugar, esse lugar aí de pedir ajuda, de buscar um lugar, né, para quem sabe você está me escutando e você sequer congrega numa igreja, porque hoje em dia tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu não preciso de igreja, todas as igrejas têm problemas, pessoas são hipócritas, né? Muitas pessoas usam esse argumento. E sim, todas as igrejas têm problemas, isso é verdade, eu vou concordar contigo. Aí não existe nenhuma igreja perfeita. Pessoas são hipócritas? Cada um vai prestar conta de si. O importante é que a gente vá com o coração correto congregar o Senhor. Existe igreja séria? Existe. Existe igreja que não é séria? Existe líderes que estão aí explorando pessoas hipócritas? Existe também. Então, mas a gente não pode usar esse argumento para deixar de praticar algo que é bíblico, que é a gente se reunir como igreja, a gente ter aí esse discipulado, que nada mais é do que a ajuda mútua, né, ajudar uns aos outros, a comunhão, o confessar os seus pecados, para poder elevar o nível aí da nossa vida espiritual. Isso agrada ao Senhor. Então, se a gente buscar esse caminho de obediência, a nossa vida vai avançar. Senão, a gente vai continuar estagnado. E eu creio que você não quer ficar estagnada. Eu creio que você deseja a mão do Senhor sobre a sua vida, né? Acelerando a sua vida. Porque como é ruim a gente se sentir estagnado, né? Como é ruim a gente sentir que não está avançando. Às vezes a gente não está avançando porque a gente ainda está em desobediência desses princípios da palavra do Senhor. Então fique com essa reflexão, abraço e até o próximo vídeo.